Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência na nossa disciplina de gestão de custos? Então pessoal, esse vídeo então vai ser uma sequência do vídeo que a gente já falou sobre análise de custo, volume e lucro. Um exercício que a gente falou sobre uma empresa no lucro presumido. Então se vocês não viram esse vídeo, pessoal, também vejam esse vídeo, porque esse a gente vai tratar sobre uma empresa no lucro real e fazer uma comparação entre os dois casos, ok? Então, se vocês não viram, deem uma puladinha no vídeo que a gente falou sobre esse exercício, depois voltem aqui para a gente dar sequência nesse exercício de uma empresa no lucro real. Pessoal, a ideia é a mesma, a gente vai seguir com a mesma proposta de fazer uma análise gerencial com base numa análise de custo, volume e lucro em uma empresa que provavelmente ela tem a mesma capacidade produtiva, mas ela tem a possibilidade de optar pelo lucro presumido ou lucro real. Então, nesse caso, pessoal, a empresa ela vai começar a analisar algumas possibilidades, dada essa condição. Então, se vocês também não viram o vídeo que a gente fala sobre precificação no lucro real, no lucro presumido, a gente menciona alguns aspectos sobre esses dois tipos de regime tributário, e daí fica mais fácil para a gente entender sobre o que a gente está falando aqui nesse exercício. Então, pessoal, dê uma puladinha lá também, vou deixar o link aqui. E se vocês quiserem, fiquem à vontade, dêem uma olhadinha lá e depois voltem aqui. Mas se vocês estão acompanhando a nossa disciplina semanalmente e vendo todos os vídeos com uma certa periodicidade boa, então vamos dar sequência, porque esse exercício ele também vai ser, ele vai trazer bastante ponto de análise para vocês conseguirem entender um pouco melhor sobre análise de custo, volume e lucro. Então, pessoal, esse exercício, ele menciona, então, a mesma coisa que a gente falou no outro. Ele é uma empresa com uma capacidade produtiva de 150 mil peças, uma previsão de produção e venda de 100 mil peças e demais características, entre elas custos e despesas fixas, custo e despesas variáveis. A margem permanece sendo a mesma, de 25%, ICMS, alguns impostos e tributos também permanecem sendo os mesmos. Só que, numa empresa no lucro real, então a gente está falando do imposto de renda e contribuição social com base no lucro antes do imposto de renda, então no lucro operacional. Aqui então, pessoal, para a gente continuar o exercício, a primeira questão ela vai perguntar para a gente um preço de venda, dada essas condições, em uma empresa no lucro real. Como vocês viram, pessoal, no outro exercício a gente chegava num preço de 20,04. Nessas condições, onde a gente tem custos, despesas, na mesma ordem do exercício anterior, então a gente vai permanecer na mesma proposta, só que o nosso denominador, que é essa parte de baixo da nossa fórmula de precificação, ela vai se alterar, já que a gente está falando então em um regime tributário diferente. Então, o lucro presumido, a gente simplesmente ia fazer o desconto do que fosse variável, entre eles ICMS, despesas variáveis e imposto de renda e contribuição social. No nosso caso aqui, pessoal, a gente então vai ter que fazer uma ponderação entre todas essas variáveis, só que elas vão se intercalando. Então, nesse caso, a gente vai ter que achar esse denominador daqui de baixo, antes da gente colocar a nossa margem de contribuição. Então, nesse caso, o nosso denominador vai ficar desse valor, então 0,5852, antes da gente fazer o desconto da margem de contribuição. Dessa maneira, a gente acha esse X aqui, então a gente vai achar o faturamento. Se a gente divide pela quantidade vendida, então, de 100 mil peças, a gente vai achar o preço de 21,88. Como vocês podem ver pela fórmula, eu permaneço fazendo o mesmo cálculo com o denominador menos a minha margem de contribuição. Quando eu divido pelas vendas, eu acho o meu preço unitário. Então, 21,88. Continuando o exercício aqui, pessoal, para demonstração do nosso demonstrativo de resultado, então a gente faz o desconto do ICMS, então que é 18% sobre o faturamento, acha quanto é que vai ser a nossa receita líquida, desconta todos os custos de 940, achamos então o lucro bruto, descontamos tudo que for despesa, entre elas variáveis e fixas, achamos o lucro operacional, descontamos com base no lucro operacional contribuição social e imposto de renda, achamos então o lucro líquido. Então, se eu fizer lucro líquido dividido pela minha receita bruta, o que eu tenho que achar aqui, pessoal? Se vocês responderam
a minha margem de 25% é a resposta correta. Então, da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, eu acho 25%, só que então o meu preço ele tem que ser outro, dado o regime tributário diferente. Então, nesse caso, pessoal, eu vou achar um preço de 21,88. Qual que é o tipo de informação que eu consigo ter com base nessa proposta? Primeiro, pessoal, eu consigo ter uma análise, digamos, que eu sou uma empresa em um mercado ele é extremamente sensível ele é extremamente sensível a preço, então qualquer aumento de preço que eu tenha pode me acarretar então em uma perda de competitividade com relação às demais empresas. Então, nesse caso, se a empresa se ela estivesse considerando as duas possibilidades entre o lucro presumido e um lucro real, então ela já começa a ter um pouco mais, ela consegue ter mais informação para tomar uma decisão. O que nesse caso fica muito mais fácil, porque então o preço do lucro presumido, então, se ela puder optar em permanecer no lucro presumido, ela vai ter um pouco mais de competitividade, já que o lucro real, então, você vai ter que ter um preço de 21,88. Se eu fizesse uma análise sobre a diferença entre eles, eu poderia ver que, então, esse menos esse dividido por esse. Então, eu acho que... Opa! Aqui aconteceu alguma coisa. Ah, tá. Então, eu acho que provavelmente eu vou ter um aumento de 8,42%. Então é 8,42% do meu preço. 8,42, deixa eu ver. 9,19%. Então, porque eu estou comparando com base nesse preço. Então, 9% de aumento, digamos, em uma empresa onde a competitividade de qualquer percentagem que você aumente do teu preço seja significativo para conseguir ou não novos clientes, então, nesse caso, a empresa ela já está perdendo a competitividade porque ela vai ter que aumentar o teu preço em quase R$22. Quase R$2 de aumento. Ok, pessoal? Então, percebam que aqui a empresa ela já tem algumas análises que ela consegue tirar caso ela queira optar pelo lucro real. Nesse caso, ela já tem que pensar no que ela pode fazer, porque, ao contrário do que a gente consiga imaginar, ela não tem nenhum tipo de ganho. Ela vai continuar permanecendo tendo ganho de 25%. Ok, pessoal? A questão 2, ela vai dizer o seguinte. O preço, ele quer saber, então, o preço unitário da venda desse produto sem ter nenhuma margem. Então, qual que deveria ser o preço? No exercício anterior, a gente viu que seria de 13,19. Nesse caso, então, pessoal, a única coisa que eu faço é não considerar a margem de contribuição para esse denominador, como a gente já fez no exercício anterior. Então, nesse caso, se eu jogar na fórmula, eu vou achar um valor de 12,53. Completando, então, o meu demonstrativo, eu acho essas condições, e já que eu estou vendo que eu vou ter um lucro igual a zero, a minha margem também vai ser igual a zero. Dessa maneira, pessoal, eu acho qual que deve ser o meu preço mínimo para conseguir, então, ter um lucro igual a zero. Qualquer coisa acima disso, eu vou começar a ter um lucro, qualquer coisa abaixo disso, eu vou começar a ter prejuízo. Ok, pessoal? Com base nessas vendas de 100 mil peças. Depois, pessoal, questão 3. A questão 3 vai pedir para a gente a margem de lucro se a empresa ela praticar um preço de R$28. Então, nas duas condições, no exercício anterior e nessa condição, eu vou ter um preço de 28. Preenchendo todo o nosso demonstrativo de acordo com o lucro real, eu vou achar, então, um resultado de 905.160, que dá uma margem de 32,3271%. Da mesma maneira que eu também consegui achar margem com base em algumas fórmulas no exercício anterior, aqui eu também consigo, pessoal. Só que prestem atenção no seguinte. Para eu achar essa mesma margem de 30,32 ou 0,33 aproximadamente, eu preciso fazer, então, o desconto dos meus custos e despesas totais com base nesse denominador de 1 menos imposto de renda e contribuição social. Lembra que na fórmula, na parte de cima, eu faço o desconto, então, dos meus custos e despesas com base nesse percentual, então, quando eu desconto
contribuição social e imposto de renda. Então eu faço essa ponderação, eu divido então pela minha receita bruta, então, que seria o meu faturamento, e eu consigo achar qual que deve ser essa minha margem, porque é a última coisa que falta quando eu faço o desconto nessa fórmula. Ok, pessoal? Então, eu faço o faturamento dividindo esse denominador vezes todos os custos, então eu vou achar essa margem, que é a última coisa que sobra, de 32,33. Questão 4. Questão 4, então, ela vai falar o seguinte: caso o volume produzido para essa empresa, ou o volume vendido, seja de 20% superior ao que a empresa já tem praticado, qual que deve ser o desconto que a empresa pode oferecer em relação ao preço da questão 1? Então, nesse caso, percebam que eu vou aumentar 20%, então a minha produção e comercialização aumenta em 20%, já que antes era 100, passa a 120. Os meus custos variáveis, eles vão aumentar, então eu provavelmente vou ter um aumento dos meus custos totais, então ele vai passar para 1.120.000. Despesas fixas permanecem nos mesmos valores, custos e despesas então se alteram para 1.145.000. O meu desconto ele vai ser o mesmo, pessoal, só que o meu preço ele vai ser diferente, porque eu estou comparando então com esse preço anterior de 21,88. Então, nesse caso, eu vou ter um preço de 21,63. Se eu comparar um pelo outro, eu consigo perceber que eu posso até oferecer um desconto de 1% de desconto no preço, que ainda assim eu vou ter a minha margem de lucro de 25%. Ok, pessoal? Então, faço isso porque eu consegui aumentar a minha produção, as minhas vendas em 20%. Então, eu consigo oferecer, por exemplo, para um cliente, ou para uma empresa, ou para uma pessoa interessada, um preço um pouco menor de 21,63, dadas essas condições. E eu permaneço tendo a mesma margem de contribuição. Ok? Exercício 5. A questão 5, então, ela vai pedir qual que vai ser o meu lucro igual a zero e a minha margem, dada que eu tenho um preço de venda de R$22. Nesse caso, pessoal, eu tenho que achar, então, qual que vai ser o meu ponto de equilíbrio. Basicamente, a quantidade de produtos que eu preciso vender, dada essa condição. Então, os meus custos fixos e despesas permanecem as mesmas, já que elas não se alteram nessa condição. A única coisa que vai mudar é a quantidade vendida. Pessoal, aqui percebam que eu consigo mexer com a quantidade porque ela está dentro dessa fórmula de faturamento. Faturamento não é preço vezes quantidade. Se eu já tenho o preço de R$22, eu consigo isolar a variável quantidade. Se eu isolo a quantidade, percebam que quantidade eu tenho no faturamento e nos meus custos variáveis, também nas minhas despesas variáveis. Só que as minhas despesas variáveis eles estão no meu denominador. Então, a única coisa que fica sobrando dos meus custos variáveis é a quantidade. Se eu passar para o outro lado essa quantidade, isolando a variável quantidade, eu acho a seguinte fórmula. Então, vai ficar essa parte de cima do nosso cálculo, então, de 1 menos imposto de renda e contribuição social, vezes todos os meus custos fixos e despesas fixas, esse aqui que a gente declarou aqui em cima, dividido então pelo meu preço, já que eu isolei a variável quantidade aqui, eu passo o preço para o outro lado, multiplico pelo denominador, menos, lembra que eu falei dos custos variáveis aqui, ele vem aqui para baixo, já que ele estava sendo multiplicado pelo preço, ele passa aqui para baixo, subtraindo, na verdade ele estava aqui somando, ele passa para cá, subtraindo, depois ele passa para cá, então dividindo, mas eu tenho que fazer uma subtração desse valor de 1 menos imposto de renda e contribuição social sobre esse custo unitário variável. Se eu faço isso, pessoal, então eu acho que no mínimo a quantidade que eu preciso vender a um preço de R$22 tem que ser uma quantidade de 8.186 peças no mínimo. Nessas condições, qual que é a margem e o lucro que vocês acham que tem que ter aqui embaixo, pessoal? Se eu preencher toda a minha tabela de demonstrativo até o meu lucro líquido, perceba então que eu zero todos os pontos, inclusive a minha margem.
Então, nesse caso, eu acho o ponto de equilíbrio entre lucro e margem zero. Então, eu preciso, no mínimo, vender 8.186 peças para alcançar um lucro igual a zero se eu vender esse produto a R$ 22. Então, pessoal, percebam que comparem com o exercício anterior de uma empresa no lucro presumido. Uma empresa no lucro presumido, então, ela tinha que vender a esse preço uma quantidade de 4.000 peças. No lucro real, então, ela tem que vender 8.000 peças. Então, pessoal, aqui também é uma outra análise que a empresa ela pode fazer para tomar uma decisão. Digamos, então, que o mercado esteja em crise e você não consiga atingir essas 4.000 peças e a empresa ela esteja considerando em mudar para o lucro real, então ela já tem um ponto onde refuta a possibilidade de incorporar o regime de lucro real. Caso contrário, ela pode permanecer, então, no lucro presumido, ou então, se o mercado está aquecido, ela consegue atingir esse mercado sem nenhum impacto, a única coisa que ela precisa considerar, então, é que ela vai aumentar a quantidade vendida de, no mínimo, 4.000 peças nessa condição. Ok, pessoal. Essa é uma outra análise, uma outra possibilidade, quando a gente fala, então, sobre a análise de custo, volume e lucro. A questão 6 vai dizer o seguinte: havendo um aumento nos custos variáveis, qual que deve ser a redução na margem de lucro caso a empresa ela opte pela manutenção do preço da questão 1? Então, o preço da questão 1 era de R$ 21,88. Se aumentar os meus custos variáveis de 5%, ela vai passar, então, a ter um custo variável unitário de 9,45 e jogando tudo isso no meu demonstrativo de resultados, eu acho esse lucro líquido e percebo então que eu tenho uma diminuição no meu lucro líquido, que antes era de 25%, cai para 23,44%. Então, mesmo diminuindo o meu custo variável em 5%, na verdade, aumentando em 5%, a minha diminuição no meu lucro, pessoal, ele não vai ser tão impactante como num lucro presumido. Lembra, pessoal, no lucro presumido, a gente está sempre fazendo os descontos com base, pelo menos os descontos de imposto de renda e contribuição, com base na minha presunção de faturamento. Então, nesse caso, os meus impostos aqui eles vão ser um pouco mais consideráveis. Então, nesse sentido, ele vai sofrer um pouco mais, vai passar então a ter uma perda de margem até 22,75, enquanto no lucro real ele vai ter então uma margem um pouco maior em 23,44. Percebam aqui, pessoal, da mesma maneira que eu fiz no exercício anterior, quando eu considerei aumentos progressivos nos meus custos variáveis, então eu passei de 5 para 10 e para 15, a minha nova margem ela vai diminuindo até 20,31%. Comparativamente, a gente percebe então que a proporção de aumento nos meus custos variáveis no lucro presumido, ele é muito mais do que no lucro real. Então, o aumento nos custos variáveis, comparativamente com a outra situação de lucro presumido, percebam então que aqui eu perco aproximadamente 5%, então, quando aumenta em 15% os meus custos variáveis, mas se aumentar o meu custo variável no lucro presumido até 15%, eu perco cerca de 7%, ou 7 pontos percentuais no meu resultado, na minha margem para essa empresa. Ok, pessoal? Então isso aqui também traz algumas análises para as decisões que a empresa ela consegue tomar dada essas condições. Questão 7. Questão 7 fala o seguinte: caso haja então um aumento de 2% nos meus custos variáveis, quanto que a empresa ela deve reduzir de custos fixos para manter o preço da questão 1? Então, se eu aumentar em 2%, minhas despesas fixas permanecem sendo as mesmas, meu preço permanece sendo o mesmo da questão 1, eu tenho um custo de 940, só que se eu aumentar em 2% os meus custos variáveis, eu tenho um novo custo unitário de 9,18, um custo variável total de 918, então, e se eu jogar na fórmula, da mesma maneira que eu fiz no exercício anterior, se eu jogar na fórmula da seguinte maneira, então eu vou pegar o meu preço unitário, multiplicar pelas vendas, eu tenho o meu faturamento,
multiplico então pelo denominador pela margem de 25%, já que eu quero permanecer com a minha margem de 25%, desconto o restante dos custos variáveis que se alteraram desse período, também desconto as minhas despesas fixas também do cálculo. O que sobra é o meu custo fixo. O que sobra, então, vai demonstrar para mim que a empresa precisa ter um novo custo fixo de 16.720. O que isso significa, pessoal? Quer dizer, então, que, comparativamente à empresa no lucro presumido, ela vai ter que diminuir, vamos colocar aqui do lado, ela vai ter que diminuir quase 60% do teu custo fixo para alcançar aquela margem de 25%. Ou seja, no lucro presumido, ela vai ter que diminuir cerca de 45% e no lucro real quase 60%. Então o impacto no lucro real ele é cada vez mais significativo. E como a gente já sabe, pessoal, custos fixos nem sempre são fáceis de retirar de uma empresa. 60%, então, ele é extremamente significativo. Nesse caso, a empresa, então, ela tem que considerar quais são os impactos que isso tem na sua administração e o que ela vai precisar fazer para tomar essa decisão de cortes na casa de 60% dos seus custos. Ok, pessoal? Então, também é mais um ponto de análise que a empresa tem para tomar algumas decisões. Questão 8. Questão 8, então, ela vai dizer o seguinte: enquanto que a empresa deverá reduzir os teus custos fixos para que possa reduzir o teu preço de venda em 2% sem alterar a tua margem de lucro. Então, a gente vai permanecer com a mesma fórmula para achar o preço do produto, só que daí, nesse caso, a gente vai ter que aumentar, na verdade, a gente vai aumentar o preço em 2%, só que a gente vai ter que achar, então, os custos fixos e a alteração que ele vai ter para manter aquela margem de 25%. Então, a receita da questão 1 ela permanece sendo a mesma. A nova receita, então, com uma redução de 2% no preço, vai cair, então, para 2.144.000. Então, 2% eu tiro do meu preço, a quantidade permanece sendo a mesma, faço a multiplicação. Custos variáveis totais, então, não se alteram, continua sendo de R$ 9,00 a unidade, vezes 100.000 peças vendidas. As despesas fixas permanecem inalteradas em 25.000. Os meus custos fixos também ficam inalterados em 40.000. A única coisa que vai mudar, então, são os meus novos custos. Aqui, pessoal, então, percebam que eu vou fazer também, com base na fórmula, percebam que os meus custos fixos, eles estão nessa parte da fórmula entre custos totais, entre eles custos variáveis e custos fixos. Se eu isolar custos fixos, eu vou achar a seguinte fórmula. Então, eu vou multiplicar a minha nova receita, o meu novo faturamento, pelo denominador menos a margem. Então, eu multiplico o meu faturamento pelo meu denominador e pela minha margem, menos o imposto, menos essa parte de 1 menos contribuição social e imposto de renda, multiplicado, então, por custos variáveis e pelas minhas despesas fixas. Se depois o que está sobrando são os meus custos fixos, a única coisa que eu preciso fazer é dividir, então, por essa parte de 1 menos contribuição social e imposto de renda, eu vou achar os meus custos fixos de 20.700. Percebam aqui, pessoal, que então eu permaneço com os mesmos cálculos, eu vou achar a mesma diminuição de um para o outro. Pessoal, aqui eu faço uma pergunta para vocês. Inclusive, deixem a resposta aqui nos comentários se vocês souberem a resposta. Por que ela não se altera? Por que o meu novo custo fixo ele não se altera, mesmo tendo uma diminuição no meu preço de 2%? Então, deixem aqui nos comentários se vocês souberem a resposta, e daí a gente vai aumentando o nosso conhecimento em análise de custo, volume e lucro para a nossa disciplina de gestão de custos. Então, o restante aqui, então, pessoal, complementando com o demonstrativo, vai ficar dessa maneira. Eu acho, então, a minha margem de 25%, já que eu deixei na minha fórmula os 25%. Depois, a questão 9 vai dizer o seguinte: qual que é o preço de venda unitário mínimo para ter uma produção máxima de 150.000 peças? Então, pessoal, eu vou considerar
em vez das 100 mil peças, a 150 mil peças, que nesse caso, jogando na fórmula, já que vai alterar custos e tudo que for variável à produção, ele vai então ter um preço mínimo de 21,39. O que nesse caso, então, pessoal, vai me dar uma margem também de 25% e eu permaneço. A única coisa que vai se alterar é que eu estou produzindo e vendendo tudo. O que para mim, pessoal, isso aqui significa um preço também diminuído de até R$ 21,39. Então percebam que o impacto no preço então vai diminuir também em 2,25%, porque eu consegui aumentar a minha produção ou a minha venda em 150 mil peças. Eu aumentei em 50% as minhas vendas. Então eu consigo até oferecer um desconto de 2,25% para conseguir ter essa minha margem de 25%. Por fim, pessoal, a questão 10 vai dizer o seguinte: ele quer saber qual que vai ser o desconto em relação ao meu preço de venda da questão 1 se as minhas comissões fossem de até 3%. Então, nesse caso, eu vou preencher com todas as informações de custos e despesas, sabendo que as minhas despesas variáveis vão se alterar para 3%. Meu novo denominador, então, fica de 0,6004. O meu preço o meu preço da questão permanece sendo o mesmo, só que o meu novo preço, dado a essa condição, com esse novo denominador, passa então a ser de 20,93, o que também dá para mim um desconto de aproximadamente 4%, como a gente viu na outra questão. Pessoal, mesma coisa, se vocês souberem a resposta, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que faz eu permanecer com essa mesma proposta com base nas fórmulas que a gente tem de precificação. O preço, então, ele vai ser de 20,93. O resultado que a minha empresa vai ter vai ser esse resultado e o impacto vai ser o mesmo. Então, eu continuo tendo 25% de margem. Pessoal, então o exercício ele fica por aqui. A nossa proposta era justamente a gente analisar impactos que acontecem dada algumas condições similares em regimes tributários diferentes. Percebam então que existem diversas características, inclusive que algumas que eu não mencionei aqui, mas se vocês souberem, quiserem comentar, fiquem à vontade, porque os impactos eles são bem significativos e eles dão uma série de informações para a empresa tomar decisões. Ok, pessoal? O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço!